Olá, o meu nome é Luís David e este é o 10º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui. Um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. O meu convidado de hoje é um dos melhores cantores que conheço. Não há música que ele não cante. Atrevo-me a dizer até que é a Whitney Houston portuguesa, e eu sei que ele vai gostar deste elogio. Para além disso, é também um excelente ator e bailarino, um artista completo, Ricardo Ferreira. Olá, Ricardinho. Olá, Então. Luís, tudo bem? Luís. Está tudo bem, Estás obrigado. nervoso? Estou Mas não estejas. nervoso, porque é uma honra para mim estar aqui a conversar contigo. E pronto, e é isso. Bem, então Diz-me. vamos a isto. Vamos saber como Vamos. é que um pequeno Ricardo de repente se interessa pelo teatro musical, pela música, pelo canto, por todas as coisas que tu hoje fazes. Ok, então, olha, eu desde muito pequeno que estive ligado à música e ao teatro. Eu sou natural de um lugar que se chama Passos de Brandão, em Santa Maria da Feira. Uhum. E portanto eu desde pequeno que entrei numa associação que lá existe, que se chama CIRAC, Ok, isso com quantos anos? com 14. Com 14. Ok, já não na adolescência. Eu já não era um miúdo, Sim. não é? E portanto eu estive ligado a um coro, a um grupo de teatro, a um grupo de artes circenses e Tudo portanto, lá em Passos de Brandão. tudo lá em Passos de Brandão. E portanto eu diria que foi aí que começou esta minha experiência e este meu gosto pelas artes. Só que pronto, eu estudava na altura e depois houve uma altura em que eu estava no secundário. E apesar de eu gostar das artes, eu não fazia a mínima ideia que ia estudar teatro, exatamente, que ia ser ator, e portanto houve ali uma altura em que eu andava meio perdido. Até que um dia eu estava mesmo a acabar um curso que estava a fazer e eu andava num coro no CIRAC e o maestro desse coro era o Ernesto Coelho. O Ernesto Coelho. E na altura ele dizia-me: Ricardo, eu não sei porque é que tu estás a estudar isso que estás a estudar, porque eu não te vejo a fazer isso. E trouxe-me na altura um panfleto de uma escola onde ele dava aulas, que era a ACE. E disse: olha, tu vais... A Academia Contemporânea de Espetáculo aqui no Porto. Exatamente, que foi onde eu me formei. E ele disse-me assim: olha, eu vou dar este panfleto, tu vais pensar nisto e vais fazer as provas. E depois logo decides. E eu fiquei a pensar naquilo na altura e pensei: olha, eu não tenho nada a perder, portanto eu vou às provas e vou ver como é que isto corre. E fui. E correu bem, fiquei e pensei: ainda bem que eu fui estudar teatro, porque eu não me via a fazer nada que não fosse teatro, que não fosse música, que não fosse o teatro musical. Portanto, acho que isto começou... A culpa é do Ernesto. No fundo, a culpa é do Ernesto, porque ele me trouxe um panfleto da academia e pronto, e aquilo mexeu comigo na altura. Mas, e por exemplo, eu fui e arrisquei. Tu quando eras pequenino, Sim. eu acho que já tens noção disso, tu cantas muito. Canto mais ou menos. Tu cantas imenso. Obrigado. Por exemplo, tu quando eras assim em pequenino, sei lá, o Ricardo com, não sei, 8 anos, 10 anos, ou tu já cantavas, Já. E fazias aqueles teatrinhos que se fazem miúdos, ou... Já, sim. Até há uma história muito curiosa. Eu, quando estava em casa da minha avó, quando era miúdo, ela tinha aqueles bibelôs antigos, né, que os avós têm. Sim. E eu pegava nos bibelôs todos e punha tipo no chão e fazia um palco com os bibelôs a assistir e depois outros a cantar e fazia Fazes uma encenação. Exato. Portanto, eu acho que isto esteve sempre comigo. E esteve sempre na minha vida e muito presente. Só que eu andava ali meio perdido, ainda não sabia. Ainda não tinhas aquela noção de que, peraí, se calhar isto que eu gosto de fazer, nestas brincadeiras que eu gosto de ter, Afinal, até podem pode ser vir uma a coisa... ser a minha profissão. E o que é que te leva depois a ir para esse coro? Ou seja, foi uma atividade que tu escolheste? Não, é também uma história muito curiosa, porque na altura estava no ensino básico e na escola onde eu andava existia um coro, ou seja, umas aulas de música em que havia lá um coro e, portanto, o que aconteceu foi, aquilo na altura,
os ensaios eram à quarta-feira, à tarde, que não havia aulas, e houve um dia que eu fiquei na escola e pus-me a ouvir e a espreitar à porta. O ensaio aconteceu e eles na altura estavam a cantar o Happy Day. E eu não sei o que é que aconteceu, mas no final estava uma rapariga, aliás, duas raparigas que eu conheço e que ainda fazem parte da minha vida. Uma delas é a Catarina Vita Godinho e outra é a Joana Africano, não sei se tu conheces. Sim. E elas na altura, eles estavam a ensaiar e estavam a fazer aquela parte do agudo, do When Jesus, lá em cima. E eu na altura tinha a voz mega aguda e eu sabia aquilo. E então eles estavam a ensaiar e eu... porque ainda tinhas uma voz ainda não tinhas a mudança, passado pela mudança de voz, sim, ou assim. Sim, mas eu hoje consigo fazer aquilo na Pois, mesma, né? O problema é esse, ele levou a voz e continua a conseguir. Com mais dificuldade, mas consigo. Pronto. E o que é que aconteceu? Elas estavam a ensaiar e quando chegou aquele momento eu pus-me a fazer aquilo na parte de fora. E eles ouviram e foram à porta e chamaram-me. Chamaram-me e eu lá, com muita vergonha, lá entrei, lá fui. E na altura o professor que lá estava, que era o Henrique, disse: olha, tu não queres fazer parte aqui do coro? E eu, quero. E fiquei. Pronto. E então nós começamos a cantar. Não, eu disse, bora. Já gostavas de cantar? Já, ou ainda não sabias? E eu já gostava de cantar, mas eu ainda não sabia. Eu gostava de cantar em casa, portanto eu nunca tinha tido uma experiência a cantar num coro ou em grupo na altura. Sim. E portanto eu fiquei, e o que acontecia era nas festas de Natal da escola, nós cantávamos com o coro, depois na festa de final, pronto. No final desse ano, a Catarina Godinho e a Joana Africano, na altura, andavam no coro do Cirac. E disseram: olha, porquê é que tu não vais para o coro do Cirac? E eu na altura, eu já ouvi falar do Cirac enquanto associação, mas nunca tinha pensado sequer em entrar. E pronto, e elas disseram: olha, porquê é que não vens, vês se gostas ou não, e depois logo decides. Eu não tinha nada a perder, era miúdo, eu vou. Fui e fiz um teste de voz para o maestro perceber se eu era tenor, pronto, ou baixo ou barítono, só que na altura não era o Ernesto, era um outro maestro. E pronto, eu fiquei. E a minha experiência na música, e depois no teatro, e depois nas artes circenses, começou aí. E, portanto, mas porque vocês faziam, ou seja, aí já faziam algumas encenações, ou seja, ou cantavam simplmente... Era só coro. Era só coro, sim. Ou seja, e quando é que descobres então a parte do teatro, não é? Quando o Ernesto vem para o Cirac e torna-se o maestro do coro, e ele começou a fazer coisas um bocadinho diferentes daquilo que se fazia no coro. Imagina, ele trazia Miseráveis e ele trazia o Jesus Christ Superstar e nós começávamos a cantar essas canções e ele pedia-nos interpretação. E agora se fizéssemos assim, se fizéssemos mais assado, e eu achava aquilo curioso. E pronto, e portanto acho que começou, acho que o meu interesse pelos musicais e pela parte da interpretação começou aí. Portanto, ele é o maestro disto tudo, no fundo. Porque tu não tinhas contacto com musicais antes, ou já conhecias musicais? Eu não fazia ideia do que era um musical. Nada, de todo. Qual é essa sensação? Porque imagina, eu lembro-me da minha. Eu lembro da primeira vez que vi um musical, isto foi há muitos anos, mas eu acho que foi quando vi o DVD do Cats, o famoso, né? Aquele DVD que toda a gente já viu, do Cats. Sim. E eu lembro-me do fascínio, lembro-me mesmo de uma sensação de fascínio por aquilo, uma coisa, sei lá, eu acho que os meus olhos devem ter brilhado muito naquele momento, sabes? Acho que nunca tinha visto nada igual, percebes? Assim, uma coisa mesmo até muito cinematográfica, digamos assim. E tu lembras qual foi essa sensação? Ou seja, se ficaste com esse, porque lá está, já tinhas cantado no coro da escola. Sim. Já tinhas cantado no coro outras músicas, não é? Mas de repente, qual é essa sensação quando o Ernesto traz os Miseráveis ou os Jesus Christ Superstar? Era diferente. Aquilo fascinou-te de alguma forma? Sim. Ou seja, identificaste com aquilo? Sim, porque na altura o que nós cantávamos era algo mais clássico, coisas mais gospel ou assim, não? Não, isso não. Era um repertório de coro de câmara, era uma coisa mais que nada tinha a ver com o teatro musical. E quando vem o teatro musical, eu pensei, bem, ok, eu tenho que estar a cantar, mas também tenho que me preocupar na interpretação disto. Enquanto que a experiência que eu tinha anterior era só chegar ali, cantar, fazer as notinhas em coro, a voz e tá, e vai e faz. E é só isto. E aquilo fascinou-me na altura.
E tu aí percebeste que tinhas alguma facilidade para isso? Ou seja, por exemplo, de Não, repente, de todo, não? de todo. Porque, sei lá, o Ernesto sei lá, não te punha a cantar ou algum sol de alguma música, alguma personagem, algum tenor sol, assim principal. Eu até fazer um sol no Cor do Sirac passaram muitos anos. Passaram muitos anos. Logo o teu potencial. Não. Mas não há problema. Porque eu não estava pronto ainda bem. Ou seja, e depois então o Ernesto entregou-te o tal flyer mágico, não é? Ou seja, a dizer, indo aqui ao Charlie, a fábrica de chocolate, foi o teu golden ticket, não é? O teu bilhete dourado para a CE. E eu fui. E como é que foram esses 3 anos na CE? Tu foste mesmo fazer o 10º, 11º, 12º na CE? Sim. Olha, foi incrível e foi a melhor experiência que eu tive na minha carreira. Aliás, no meu início de carreira. E vou-te explicar porquê. Eu estava a fazer um curso que nada tinha a ver com teatro, que também era 11º e 12º, e acabei esse curso, e eu podia ter ido logo para a ESMAI, por exemplo, e fazer uma licenciatura, só que eu ouvi falar tão bem da academia e daquele curso que eu pensei, ok, eu vou voltar tudo para trás, vou ter esta experiência, eu vejo se gosto, se é isto que eu quero, e depois logo vejo. E foi isso que fiz. Eu fiz o meu curso 10º, 11º, 12º, voltei tudo para trás, que na altura ainda era possível, agora já não é possível fazer isso, voltei tudo para trás e fiz. E foi... acho que foi a escolha mais acertada e não me vejo a fazer outra coisa que não isto, mesmo. Também não te vejo a fazer outra coisa, porque eu gosto muito de te ver. Imagina eu, atrás de uma secretária. Não! A cantar musicais. Coitados dos teus colegas. Claramente. Então, tiveste 3 anos na CE. Tive. E depois começaste logo a trabalhar. Comecei e eu acabei, acho que em 2013, aliás, eu comecei em 2010 e terminei em 2013, e logo no mês a seguir consegui um trabalho em FAF, com uma companhia que se chamava FAF Cidade das Artes, que era uma espécie de projeto em que eles faziam espetáculos, mas também tinham um trabalho com a comunidade, com um ensinador chamado Moncho Rodrigues, e tive lá um ano e fiz espetáculos, até dei algumas aulas também, e foi fixe, porque foi acabar o curso e a realidade é esta, portanto agora desenrasca-te e vai. E depois, ainda durante o curso ACE, sim. Tu alguma vez pensaste, ok, vou porque o curso não é teatro musical. Não, é um curso de teatro. Apesar deles já terem lá, não é, uma outra disciplina, penso eu, mais ligada ao teatro musical, não é um curso direcionado para o teatro musical. Pensaste que, ok, estou a gostar muito desta parte só teatro, do texto, e pensaste, ok, se calhar vou-me ficar só por aqui, ou continuaste a gostar de cantar, a gostar dos musicais, a acompanhar musicais e a pensar, epá, eu quero é fazer teatro musical? Olha, apesar de eu gostar de teatro musical, quando eu fui estudar teatro, eu não estava a pensar no teatro musical, eu queria formar-me em teatro como ator. Até porque há uma espécie de estigma nas escolas de teatro de que o teatro musical não é teatro. Uma arte inferior. E é uma arte inferior. E, portanto, na altura, há 10 anos atrás, numa escola de teatro, de um teatro mais convencional, tu dizes que gostas de teatro musical é quase um risco na tua cara. Assim, né? Risca. E, portanto, eu na altura, apesar de gostar, ainda não sabia muito bem, ainda não tinha muito bem a certeza do que é do teatro musical. Portanto, eu fiz o curso e quando acabei, quando fui trabalhar, o que eu fiz foi teatro musical. Ou seja, em FAF, em FAF, sim, que não era bem um espetáculo de teatro musical, era um espetáculo musicado, pronto. E portanto eu aí já tive uma experiência em que tinha que representar, cantar e interpretar a canção, pronto. E, portanto foi uma quase experiência de teatro musical, porque não era bem teatro musical. E depois, quando acabei essa experiência lá em FAF, fui fazer um casting para o Gelo, na altura, que foi para a Branca de Neve no Gelo, e aí sim eu tive
tive a primeira experiência de teatro musical e conheci-te. Vou interromper. Vai, interrompe. Nós fizemos, ou eu acho que tu chegaste a fazer, não sei se foi na altura em que estavas no pois Cirac, fiz, o Aladdin Júnior. Não foi? E o José Deslumbrantemente de Mil Cores, ou não? Meu Deus, fiz. Eu ir aqui à gaveta das recordações. Eu ainda andava no Cirac, acho que foi em 2006. Não foi? Porque eu tenho essa imagem, eu acho que já era com o Ernesto, também era o nosso... Era o mentor. Maestro, não é? Mentor do Aladdin Júnior, do José Deslumbrantemente de Mil Cores. Sim. E eu lembro-me de, lá está, dele achar aí uma estrelinha em ti e de pegar em ti, lá está, tu novinho, não sei que idade é que terias nessa altura. Devia ter 16, 17. Pois, e devias fazer o Aladdin Júnior. Portanto, eu acho que nós, na verdade, nós conhecemos, nós fizemos juntos, o Aladdin não fizemos. Pois, eu acho que aliás, sim. eu acho e que mesmo antes o José de fazer também fizemos. Eu acho que eu já não me lembro. Eu acho que fiz primeiro o José e depois o Aladdin, porque eu lembro-me, acho que foi em 2006, quando o Ernesto fez o José no Coliseu. Eu lembro-me que era uma daquelas 200 ou 300 crianças. Era uma das crianças. Era uma das criancinhas. Portanto, aquilo já estava ali a fervilhar na altura. E depois, quando aconteceu o Aladdin Júnior, do Aladdin, sim, o Ernesto lá me ligou. E eu tive que pedir à minha avó. Minha avó, não vais para o Porto sozinho, vais para Gaia sozinho, não sei o quê. Lá tive que chatear. E na altura até tive que pedir a uma amiga que andava lá no coro, que é a Silvina, não sei se tu conheces a mãe da Rita Tavares. Se conheço a Rita, sim, pronto. Que lá teve que ir conversar com a minha avó para convencer, pedir autorização para a minha avó me deixar, porque era seguro, que não havia problema nenhum, porque a minha avó não estava a deixar, porque ela tinha medo, era natural. E portanto, na altura, imagina, eu fui e meti-me no autocarro para ir para Gaia, sozinho, assim, mas como é que é? Porque eu nunca andei de autocarro para tão longe e vou sozinho, e como é que eu vou fazer? E depois... Pronto, e foi assim uma... E vieste e fizeste muito bem. E fui, e foi incrível. Sim, mas eu interrompi-te, porque há uma história que eu conto muitas vezes e vou contá-la antes de passarmos para essa fase do gelo, não é? Okay. Que é, eu acho que foi em 2010, se não estou em erro, que eu fui para o Algarve fazer o Feiticeiro de Oz com o elenco do Filipe Laféria na altura. Nem me lembro. Ok. E estava lá uma conterrânea tua, a Bruna Andrade. E eu tenho uma memória incrível, que é, nós à noite, nós tivemos um mês em Portimão, em agosto. Que sorte, não é? lá com o Feiticeiro de Oz. E acho que foi logo no início do mês, nós encontramos-te. Eu estava lá de férias. Estavas de férias e a Bruna reconheceu-te logo, não é? E eu depois disse, eu conheci aquele rapaz que eu acho que já fiz um espetáculo com ele aqui há uns anos. E há uma coisa maravilhosa que é, tu, a Bruna e um outro colega nosso, o Arménio, não sei se lembras. Lembro-me, claro. Vocês eram os reis do karaoke. Vocês arrasavam éramos. Em todos os bares ali daquela zona de... não sim. sei se aquilo não era a Marina de Portimão, mas é uma zona ali de bares de Portimão. E eu até me lembro do nome do bar. Qual era o nome do bar? Boogie Woogie. Não te lembras? Isso eu não me lembrava. Era o Boogie Woogie, que tinha uma tabuleta a dizer Boogie Woogie, cheia de cores. E sabes o que é que eu me lembro muito bem? Porque vocês arrasavam todas as noites. Eu lembro-me do bar falar connosco. Eles ofereciam-nos bebidas para vocês irem lá todas as noites que cantar. As pessoas paravam lá para vos ouvir, a ti, à Bruna e ao Arménio. E eu lembro, eu venho aqui à custa deles beber caipirinhas todas as noites. De graça. E pronto, e foi assim uma memória que eu tenho muito, muito engraçada, porque lembro perfeitamente de tu, a Bruna e o Arménio cantarem os três. Inacreditavelmente. E eu na altura a cantar Adele e Whitney Houston e coisas assim, pronto, era assim. Era incrível. A minha vida. Pronto, e então, desculpa, interrompi-te para contar esta história, que eu acho que é uma história muito bonita. De eu beber caipirinhas à tua custa, portanto, obrigado por todas aquelas noites, por todas aquelas caipirinhas. Ainda bem, fogo. Mas e depois, continuando aqui a nossa história, fizeste o casting para a Branca de Neve no Gelo. Fiz foi na altura. Foi lá está, foi onde nós nos reencontramos. Exatamente, sim. E eu fiz o casting na altura, não sabia patinar, mas fui na mesma, correu bem, fiquei. E tu fazes uma personagem maravilhosa. Fazia. Que era o mordomo. Não, que estupidez. Mas depois também fizeste mordomo, não fizeste? Não. Nunca fizeste mordomo? Eu era. Tu fazes o caçador. O caçador e o velhote. E o velhote, era isso. O velhote que era muito giro. Que tinha que fazer aquela entravas com o maquilhagem carrinho. Era muito giro isso. Sim. O mordomo era o Samuel. Era o Samuel, exatamente. O grande Samuel. Mas agora, eu gostava de ver se tu te lembras aqui de uma coisa que nos aconteceu. Eu não vou lembrar. Nós quando ficamos no espetáculo, eu não sei de que forma é que nós nos encontramos ou combinamos, porque nós,
quando já sabíamos que íamos fazer o espetáculo. Nós, um mês antes, juntámos-nos e fomos para o Estádio do Dragão, compramos patins e andávamos a patinar. Pois Não te foi, lembras? Lembro, Que claro. até fazíamos aqueles vídeos, Sim, aqueles sim, vídeos sim. incríveis. Porque achávamos que andar de patins em linha à volta do Estádio do Dragão ia ser super útil depois para quando puséssemos os patins no gelo. Que foi zero útil, porque depois aquilo é completamente Ou foi diferente. 5% útil, porque nós fartávamos de cair nos primeiros dias de patinagem, fartávamos de cair. Mas eu lembro-me que na altura fui ao OLX, comprei uns patins A por sério? 20 dias. Eu pensei, se eu vou fazer isto, eu vou ter que ser o melhor. Vou fazer em bons. Vou fazer em bons. E comprei uns patins na altura, pronto, e foi muito fixe. E E a partir daí, tu fizeste montes de espetáculos do gelo. fiz há Nós 8 anos. nós fomos há para 8 anos. Lisboa depois, não foi? Fazer a Branca de Neve, também Foi, foste? foi, sim. Depois, sim. depois regressamos, ou seja, nós fizemos 3 anos seguidos os dois. Fizemos, Nós fizemos a Branca de Neve no Porto, depois em Branca de Lisboa, Neve em Lisboa, depois fizemos a Bela e o Monstro, no Porto, Porto e em Lisboa. depois já não fui para Lisboa. Tu não foste para Lisboa. Pronto, e depois eu continuei. Tu lembras-te de uma história na Branca de... Agora estou-me a vida as horas Conta, todas, desculpa, conta, isto vai ter imenso tempo, peço desculpa a quem tiver a ouvir. Não há problema nenhum. Tu lembras-te de uma história na Bela e o Monstro, que era a Anabela que fazia... Bolacha! Bolacha! Ela fazia parelha contigo, não é? Sim. Eram os três, não é? Eras tu a Anabela, E quando não o- era a Anabela era a Vânia, A não é? Vânia E depois Bluebird. era o Ricardo Trepa ou o Alex. O Alex Miranda, sim. Pá, há um episódio fantástico, eu lembro de nós estarmos nos ensaios e de nós conseguirmos convencer a Anabela a cantar a Pequena Sereia, porque ela é a voz original da Pequena Sereia em português. Sim. Quando ela começa a cantar o Fora do Mar, eu lembro de nós todos de lágrimas nos olhos. Então, a nossa infância, Ah, pá, ao foi ouvir aquela maravilhoso. voz e de repente ouvimos Estava ali à vivo. nossa frente. Sem dúvida. Foi ótimo, foi ótimo. Sem dúvida. Portanto, fizemos a Bela e o Monstro, mas eu acho que nós antes da Bela e o Monstro estivemos outra vez juntos. Fizemos- Em Fátima, Pois foi. Com entre, elenco entre o céu e a terra. Entre o Foi céu um e a espetáculo maravilhoso. Foi. Onde nós vivemos 3 semanas, não foi? No Santuário de Fátima. Santuário nós de vivíamos literalmente Na parte de baixo do centro- auditório. do auditório. Em camaradas. Foi uma experiência incrível. E até cometemos a loucura de uma das vezes irmos a umas grutas Depois fomos. que existem lá em Fátima, que entramos nas grutas e eu pensei, hoje eu não entrava Pois naquela não, gruta. nem eu. Malta, Mas foi uma experiência e incrível. pessoas que estão a ouvir este podcast, não entrem em grutas, pelo amor de Deus. Pelo menos quando tiverem espetáculos ou ensaios para fazer à noite ou no dia seguinte. Pelo não é? amor de Deus. Mas pronto, mas foi uma experiência muito Não, fixe. foi muito giro. Foi uma experiência muito Big Brother, não foi? Ou seja, Sim. nós vivíamos mesmo, vivíamos todos juntos, porque vivíamos em camaradas. Almoçávamos e jantávamos na juntos. cantina lá do. Como é? Eu não me lembro agora, está-me a faltar aqui o nome do auditório. Também já não- Paulo VI, será? Acho que é isso. E nós vivíamos por baixo do palco, os nossos quartos eram por baixo do palco. Nós podíamos literalmente sair da cama, ir ao palco, arrumar os adereços e voltar para a cama. Não, essa foi uma experiência muito boa. Foi. E eu lembro-me que foi aí que nós lemos pela primeira vez o guião da Bela e o Monstro no Gelo, se não estou em erro. Sim. Continua. Pronto. Bela e o Monstro no Gelo e depois? E depois, e eu fiz outros Fizeste mais projetos. quais? Olha, Fizeste o... Fiz a Bela e o Monstro, depois da Bela e o Monstro fiz a surpreendente Fábrica do Chocolate, penso que foi isso. Depois desse fiz o Feiticeiro de Oz. O que é que eu fiz mais? E fiz mais uns quantos. Pá. um veterano no gelo. Do gelo. Já tu patinas incrivelmente bem, é preciso dizer. Que eu lembro-me, pelo menos já na Bela e o Obrigado, Monstro, muito obrigado. tu fazias piruetas já. Muito obrigado. Era incrível, era incrível. Bem, entretanto, eu ainda apontei aqui que nós ainda fomos a Torre de Moncorvo fazer um espetáculo. Fomos Também foi fazer assim uma fugidinha. musical- uma musical fugidinha, não foi assim? Um musical medieval. Sim, nós ensaiámos aquilo, começámos a ensaiar num sábado ou assim, na quarta-feira estávamos a ir para lá, já estávamos a estrear. Aquilo foi uma Foi assim loucura. uma loucura Sim. incrível. Não eras tu que entravas a cavalo? Não. Sim, eu nunca tinha montado Entravas a cavalo, não sim. era? Eu lembro-me disso. A Joana E Queiras de disseram-me repente. lá. E depois foi. Disseram-me lá. Era muito giro. Era giro se entrasse a cavalo. E eu, pois, era giro, mas era se eu soubesse montar, não é? Mas pronto, lá E foi. foi ótimo. Pronto, e tu nos entretantos, ou seja, no meio destes espetáculos todos Sim. que tens feito, tu vais complementando aqui com. Vais cantando, ou seja, vais cantando em casamentos, em Em eventos, exato. em festas, fazes muitas vezes, eu vou vendo também no teu Instagram muitas feiras medievais, que é uma coisa que eu acho que também Também. gostas muito de fazer, não é? Sim. Esse ambiente, Sim. porque tu fazes artes circenses, Também, tu sim. fazes malabarismos com fogo, fogo, sim, coisas é desse verdade. género, tu fazes tudo. Sim. Tu cospes fogo? Não, isso não. Ah, ok. Eu faço malabarismo com fogo, porque cuspir fogo, eu tenho, além de ter medo, tenho respeito. E portanto, eu faço tudo que seja com fogo,
malabarismo, mas cuspir não. Cuspir não. E tu és muito bom também em maquilhagem. Epá! É preciso Deixa-me pôr o Babete. Onde é que ele está? Então, é que tu fazes realmente. Eu lembro-me, por exemplo, quer nos espetáculos do gelo, que nós usávamos às vezes, né, dependendo da personagem, tínhamos que nos maquilhar um bocadinho mais ou menos. Mas mesmo nestes espetáculos, lá está, mais de feiras medievais, ou que tu realmente, eu notava, por exemplo, na Bela e o Monstro, tu fazias o relógio, não é? A personagem do relógio. E tinha que fazer aquela maquilhagem. Passava, tu tinhas ali um cuidado com o pincel, maquilhar um pormenor. Eu passava ali para 40 minutos tu passavas ali muito tempo. Eu exagerava, não é? Sim, porque tu adoravas aquilo. Sim, porque eu gosto muito da parte do backstage, do camarim, do maquilhar, do concentrar. Acho isso... Aquele ritual, não é? Sim. Acho que é uma terapia e, portanto, quanto mais tempo eu passava ali a preparar-me e a pôr-me no melhor que eu sabia na altura e conseguia, era incrível. E porque eu tive sempre a consciência que a pessoa que paga bilhete para ir ver o espetáculo precisa de ver o melhor de mim, portanto eu tenho que estar no meu melhor, ainda para mais quando nós fazemos espetáculos para a infância, como estamos a criar novos públicos, é muito importante, obviamente que há alturas em que nós estamos mais cansados e até fazemos mais ou menos, porque naquele claro. Dia... Porque somos humanos também. Exatamente, porque somos humanos, mas e eu tive sempre esta consciência de que quando eu estou a fazer um espetáculo para a infância, se eu não dou o meu melhor e se a criança que está a assistir tem uma má experiência, a criança não volta. E portanto, gostas de ter essa preocupação. Se a criança não volta, nós não vamos ter um futuro público. E portanto, andamos aqui a lutar porque nós queremos que as pessoas venham ao teatro, mas as pessoas só vêm ao teatro se tiverem a melhor experiência, porque se não tiverem não voltam. E eu tenho sempre esta e por falar nesse ambiente, sim, assim, mais infantil, há um trabalho que tu fizeste, acho eu, recentemente, acho que já fizeste mais que uma vez, que eu adoro ouvir-te, que foi quando tu fizeste os concertos com a Lisbon Film Orchestra, assim que se chama, não é? É, exatamente, sim. Do Disney in Concert. Da Disney in Concert. Epá, eu derreto-me a ouvir-vos. Aquilo é muito fixe. Ligaram-te? Fizeste algum casting? Como é que foste lá parar? Então, aquilo na altura, a primeira vez que eles fizeram, não foram os cantores que fizeram este ano nem o ano passado, eram outros cantores que na altura saíram e, portanto, a Vânia Bluebird, que na altura ia fazer também, ela enviou-me uma mensagem porque eles estavam à procura de um tenor que chegasse assim a notas mais agudas. E ela tinha-se lembrado de mim. Como não há muitos. Não. E ela na altura lembrou-se de mim e deu o meu contacto ao Nuno Sá, que é o maestro da Lisbon Film Orchestra. E portanto ele ligou-me, esteve a falar comigo e nós organizamos aqui a forma de eu entrar neste concerto. E quando eu soube que ia fazer isto, foi a primeira coisa que eu pensei foi onde é que eu me vim meter, porque cantar Disney é uma responsabilidade gigantesca, porque toda a gente conhece as canções, os filmes, e não há margem para tu te enganares. Sim. Nem nas letras, nem em nada, porque se tu disseres uma coisa fora do que é o original, a pessoa diz, ele enganou-se, e portanto é incrível, porque eu cresci a ouvir aquilo, e de repente... Que músicas cantavas? Olha, cantei em solo, fiz o Aqui no Mar, da Pequena Sereia, fiz o Monstro no Era Uma Vez, Bela Monstro a Amar, com a Vânia Bluebird, fiz o Aladdin, o Mundo Ideal, mais, o que é que eu fazia mais sozinho? Grandes clássicos. Grandes clássicos, sim. E muitas mais. E muitas mais. E agora, antes de passarmos aqui para as notícias, que outros espetáculos é que tens feito ou que fizeste agora nos últimos tempos? Pronto, que também não consigo acompanhar assim todos. Eu sei que estiveste por Lisboa a fazer umas coisas também, não é? Fizeste o Corcunda Notre Dame. O Corcunda Notre Dame, que foi assim uma loucura, porque na altura eu estava a dividir
o papel com o JP Costa, que é um ator incrível, em que fiz o Quasimodo com ele, mas aquilo foi assim uma loucura porque eu ensaiei 6 dias. Caíste lá de cabeça. Sim, para fazer um personagem que tinha uma intensidade emocional e física muito, aquilo era muito difícil de fazer, eu tinha que receber muitas estruturas, descer estruturas, tinha que pôr ali uma carga emocional muito intensa em pouco tempo e portanto foi muito bom porque me deu uma bagagem muito, muito grande, mas houve ali alturas em que eu sofri fisicamente porque eu quero fazer bem. E pronto, mas correu tudo muito bem, eu gostei, acho que o feedback foi positivo, eu gostava de repetir um dia que eles façam novamente, mas gostei muito da experiência e portanto obrigado à Caixa de Cena por me ter convidado. Tu alguma vez pensaste em ir fazer algum casting, se é que já não foste fazer, ao West End? Já. À Broadway? Já pensei. A Madrid agora, que também está com muitos musicais. Já pensei, só que eu tenho a noção que a possibilidade de tu ficares num musical no West End ou em Espanha, ela existe, mas como é que eu ia te explicar? É muito difícil. No West End, a menos que eles estejam à procura de um personagem latino, eu tenho essa possibilidade, porque eles são muito exigentes com o accent. E se tu não tens aquele accent perfeito, é muito difícil tu entrares. É possível, porque há atores portugueses que fizeram carreira lá. O Ricardo Afonso, por exemplo. Eu gostava, mas tenho a noção que teria que ter um accent perfeito. E teria que trabalhar muito para conseguir. Mas um dia eu tento. Eu acho que tu conseguias. Mas não sei. Vamos ver. Entre nós. Eu gostava. Bem, então vamos às notícias? Vamos às notícias. Eddie Redmayne vai voltar a interpretar a personagem MC no musical Cabaré. Depois de ter ganhado um Olivier Award pelo seu desempenho neste papel em Londres, o ator quer repetir a proeza da Broadway. Para além deste prémio, Eddie Redmayne ganhou também um Oscar pela sua interpretação de Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo. O revival do musical Sweeney Todd vai ter novos protagonistas. Sutton Foster e Aaron Tveit vão interpretar Mrs. Lovett e Sweeney Todd, respectivamente. Esta incrível dupla estará em cena a partir de maio de 2024, mas apenas por uma curta temporada de 12 semanas. Confesso que fiquei muito entusiasmado quando vi esta notícia. Acho uma dupla incrível. Yeah. Grant Gustin, ator conhecido pelos seus papéis nas séries Glee e The Flash, vai fazer a sua Broadway debut. O ator vai protagonizar o novo musical Water for Elephants, baseado no livro com o mesmo nome. O espetáculo deverá estrear em março do próximo ano. E por estes dias na Broadway. No dia 13 de novembro de 1997, a Disney estreia na Broadway o seu segundo musical, The Lion King. Este espetáculo baseado no filme de animação com o mesmo nome continua em cena após todos estes anos. E, por isso, The Lion King é, à data de hoje, o terceiro espetáculo com maior longevidade da Broadway, com mais de 10.000 representações. E agora chegamos àquele momento em que eu te pergunto um musical favorito, um musical que tenha marcado, que tenhas visto. Eu já sei qual é, mas tu vais-me dizer. Então, quando tu me fazes essa pergunta, o musical que me marcou foi o Aladdin Júnior, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz de teatro musical na altura na Academia de Música de Vila do Paraíso, com o Ernesto, e portanto foi o espetáculo que me marcou porque foi a minha primeira experiência. Foi, olha, é isto, o teatro musical é isto, portanto, faz. É isto que eu quero fazer. Exatamente. Tu lembras qual era a personagem que fazias? Até não me lembro. Era um dos guardas. Era um personagem pequenino. É assim, era um personagem pequenino, mas eu divertia-me. E houve uma vez, e eu tenho aqui agora uma história sobre isto. Eu era miúdo na altura, não é? E houve uma vez um espetáculo que nós fizemos, na altura, no Mosteiro de Grijó, cá fora. Eu lembro-me disso. Não sei se uma história ótima para contar sobre isso. E eu estava para entrar, não é? E o Calvo, o João Calvo na altura... Fazia Jafar. Era Jafar. E ele disse-me assim, vai, entra, és tu! E eu entrei, mesmo na boca de cena, eu entro,
e depois percebo que não era. Voltei para trás, como quem não quer a coisa, e eles acusarem comigo e a rirem-se. Imagina o que é que é. Acusarem com o caloiro. Exatamente, claramente, foi. Porque eu não sabia, aliás, eu na altura estava tão nervoso que se eles me dissessem, vá, agora vais ali e cantas qualquer coisa, eu ia. Pronto. E, Sabes, há uma história muito gira, acho que vou contá-la já. A pensar se guardava para um episódio mais tarde, se contava já. Nesse espetáculo que nós fizemos no Mosteiro de Grijó, era um espetáculo ao ar livre. Pois é. E eu fazia de gênio da lâmpada e pintava-me de azul. Da cintura para cima. Eu lembro. E eu lembro-me de acho que já estava pintado, quando fui perguntar a alguém da produção, acho eu, onde é que depois do espetáculo eu ia conseguir tirar aquela tinta toda. Porque normalmente nos teatros eu tomava um banho, né? Porque nós tínhamos camarins com chuveiro e eu tomava sempre um banho depois do espetáculo. E de repente, eu não sei se foi o Ernesto Coelho, que deitou as mãos à cabeça e que me disse: epá, eu nunca mais me lembrei disso. Ele pediu-me todas as desculpas que ele podia ter pedido naquela altura. Onde é que eu acabei por me ir lavar? A casa do padre. Na banheira, eu tomei banho na banheira do padre, do sacristão, já mas não sei. Assim, aquilo na altura tu não estavas muito longe de casa, não é? Não, mas eu não conseguia ir azul para casa. É verdade, sim. Olha, mas foi ótimo, eu lembro-me de estar a tomar banho, a banheira ficou toda azul. Coitado do senhor. Mas pronto, foi uma história muito engraçada. É a casa de Deus. Ele perdoa tudo. Bem, tu escolheste o Aladino Júnior e eu peguei na tua dica e vou falar aqui sobre o Aladdin, que está agora na Broadway neste momento, e não o Aladdin Júnior, mas o Aladdin que está na Broadway. E portanto, depois de várias produções nos parques Disney e em várias cidades mundiais, e lá está, e depois de muitas produções dessas versões Júnior, não é? Como a que nós fizemos, a versão da Broadway estreou em 2014. O espetáculo conta a famosa história de Aladdin, um pobre rapaz que vive nas ruas de Agrabah, que se apaixona pela princesa Jasmine e que muda a sua vida ao tornar-se o melhor amigo do gênio da lâmpada. Este musical, baseado no filme de animação de 1992, tem uma curiosidade muito interessante. O musical tem 3 músicas que foram compostas para o filme, mas que nunca foram introduzidas na versão final do filme. E então eles aproveitaram essas 3 músicas para o musical da Broadway. O musical ainda está em cena na Broadway, é um fenómeno mundial, com produções espalhadas por todo o mundo e é já um dos musicais mais rentáveis de sempre na Broadway, tendo já faturado mais de 550 milhões de dólares só a versão da Broadway. Portanto, não contando com as versões do resto do mundo. É incrível. E agora sim, eu tenho aqui uma nova rúbrica chamada Vida de Artista, na qual eu te pergunto onde é que te vamos poder ver agora, em breve, o que é que estás a fazer, o que é que estás a ensaiar, a planear, o que é que nos podes adiantar também? Então, eu neste momento estou a ensaiar o Panda e os Caricas no Mar, que é o musical, este ano, que vai andar pelo país, e portanto está a ser uma experiência muito gira, e eu estou a gostar muito. Eu estou a fazer o Rapazinho Azul, que é um personagem que entra nesta história com o Panda e os Caricas, e está a ser desafiante porque eu ouvi das canções, não é? Do Panda e os Caricas, e agora estar a cantá-las e a dançá-las há montes de canções e de coreografias que eu já sei. Portanto, sim. Muito giro e é muito curioso. E pronto, no ano que vem, à partida, irei fazer um espetáculo com o Teatro do Bolhão. Boa. E tem aqui mais algumas coisas que não posso revelar para já. Não posso revelar para já. E pronto, e é isto. Muito bem. Muito bem. Chegamos ao final. Já passou, estou nervoso no início. Ainda estou, porque quando fico assim nervoso, fico, e agora o que é que vou dizer? E pronto, mas... Aposto que se fosse tudo a cantar tinha sido mais fácil, não é? Podíamos tentar. Não, deixa lá. Deixa-me fazer uma pergunta agora. Se... que vem daí, meu Deus. Se o Aladdin da Broadway viesse para Portugal, que personagem é que tu me vias a fazer? Talvez ou o Iago. Ok. Que é muito gira a versão da Broadway. É uma personagem muito cómica. É verdade. Ou então um dos 3 amigos do Aladdin. Foram 3 personagens que foram introduzidas na versão Broadway. Não existem no filme. Eu vi na Broadway o musical do Aladdin. É incrível. E na versão Broadway eles introduziram os 3 amigos. Tipo os 3 melhores amigos do Aladdin. Fixe. E eu acho que te encaixavas ou na personagem do Iago ou um dos amigos do Aladdin. E eu via-te a fazer claramente... O Jasmine. Não, o gênio da lâmpada. Aliás, eu quando penso no Aladdin e no gênio,
E eu penso logo em ti. Porque Todo pintado de azul, não é? todo pintado de azul. Ia mandar aquelas piadas na altura da Floribela, não sei se te lembras, que as pessoas se partiam a rir das tuas piadas. Eu improvisava um bocadinho, sim. Mas pronto. Bem, Ricardinho, obrigado por teres vindo. Obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir e até ao próximo episódio. Este episódio foi gravado no estúdio da Rock School Porto. Que nunca